Você já ouviu falar de um homem tão perverso, mas tão corrompido, que Deus decidiu eliminá-lo, na hora, sem julgamento, sem misericórdia, sem segunda chance? Simplesmente sumiu. Foi ricado da terra com uma única ordem divina. Segunda morte, mesmo padrão, mesmo erro, egoísmo, desprezo pelo plano de Deus. E o mais louco, tudo isso está registrado em apenas uma frase na Bíblia. Uma sentença seca, fria. Mas por trás dessa pequena linha esconde-se uma história profunda, chocante e incrivelmente importante que mudou o curso da linhagem de Jesus Cristo. Hoje, você vai conhecer a impressionante história de Er, o homem que Deus matou. Seja muito bem-vindo ao Portal da Salvação. E já chega se inscrevendo, ativa o sininho e fica comigo até o fim. Porque tem uma revelação aqui que pode transformar a sua visão sobre o que é ser escolhido por Deus e o peso que isso carrega. Você vai descobrir como Deus pode usar até os nossos maiores erros para cumprir um plano maior, glorioso. Então já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Agora, vamos entender juntos por que essa história curtinha é uma das mais pesadas lições sobre o caráter de Deus. Mas para entender o impacto da vida e da morte de Er, a gente precisa dar uns passos para trás, lá para o contexto histórico e espiritual em que ele nasceu. Er era filho de Judá. Sim, esse nome com certeza já te soa familiar. Judá foi o quarto filho de Jacó, aquele que depois foi chamado de Israel, com Lia. Desse Judá viria um dia ninguém menos que o rei Davi. E séculos depois, segundo a fé cristã, o próprio Jesus Cristo. A genealogia é clara. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E Judá gerou Er, o primogênito, o herdeiro de tudo. Ele era o cara que carregava a promessa, o peso, a responsabilidade. Ele era o elo direto na corrente que levaria a vinda do Messias, o representante da aliança divina. Mas o que acontece com Er? Não só destrói sua própria vida, como balança as estruturas de toda uma linhagem. O casamento entre Er e Tamar não era só uma aliança familiar, era um pacto espiritual. Dali deveria nascer a continuidade da linhagem da promessa. Mas o que acontece a seguir é de gelar a espinha. Mas antes da queda de Er, vem uma escolha bem questionável do seu pai, Judá. A Bíblia conta que Judá se afasta dos irmãos e vai viver em Adulão, longe das terras sagradas de seus ancestrais. Lá ele se junta com um homem chamado Ira e comete um erro grave. Casa-se com a filha de um cananeu chamado Suá. Parece detalhe, né? Mas esse ponto é crucial, porque os cananeus tinham costumes, crenças e práticas que iam na direção oposta da fé dos descendentes de Abraão. Abraão, aliás, foi claro ao dizer que seu filho não deveria se casar com mulheres daquela terra. Isaque e Rebeca sofreram com a escolha errada de Esaú nesse mesmo ponto. E agora Judá, o cara que carrega a promessa, mistura o sangue da promessa com a cultura da idolatria. É nesse ambiente, nesse entrelugar espiritual, que nasce Er, filho da promessa, criado na confusão. Er nasce como primogênito, posição de altíssimo valor no mundo antigo. Ele teria a bênção dobrada, herdaria tudo e mais. Lideraria espiritualmente a família depois da morte do pai. Ele não era um descendente qualquer, era o escolhido. Mas privilégio, sem caráter, não vale nada.
A Bíblia diz em Gênesis 38:3 que a mulher de Judá deu à luz e o chamou de Er. Simples assim. E é só isso que temos sobre sua origem. Nada sobre infância, nada sobre sua formação. O que sabemos? Que ele cresceu num lar dividido entre a tradição de Israel e a influência cananeia. O nome Er, em hebraico, significa vigilante. Uma ironia cruel para alguém que viveria cego espiritualmente. Quando Er chega à fase adulta, Judá arruma uma esposa para ele, Tamar. Um nome que significa palmeira, símbolo de retidão e força. O texto não diz se Tamar era cananeia ou descendente de Abraão, mas uma coisa fica evidente. Ela entendeu melhor o plano de Deus do que os próprios homens da casa de Judá. Tudo? Gênesis 38:7 joga a bomba. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ponto. Uma linha. Acabou. Nada mais é dito. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Apenas era mau. E Deus o matou. Mas o que foi que ele fez? A Bíblia silência. Nenhum detalhe. Nenhuma pista direta. Só uma sentença gelada. Era mau aos olhos do Senhor. E isso foi o suficiente para Deus tirar a vida dele, ali, sem cerimônia. Esse silêncio não é um erro, é intencional. E grita para quem tem ouvidos espirituais. Porque veja bem, Deus não é impulsivo. Ele não elimina alguém por pouca coisa. A própria palavra diz em Êxodo 34:6 que o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e fidelidade. Se Deus interveio de forma tão extrema, é porque o mal de Er era profundo, absurdo, inaceitável. E aí entram as tradições judaicas para tentar preencher essas lacunas. O Midrash, por exemplo, sugere que Er cometeu o mesmo pecado que seu irmão mais novo cometeria depois. Ele se recusava a engravidar Tamar. Desperdiçava sua semente. Um ato de rebeldia e egoísmo para evitar que sua esposa tivesse um filho. Mas por quê? Alguns dizem que era para manter a beleza de Tamar, para ela não mudar com a gravidez. Outros acreditam que era puro egoísmo. Não queria dividir herança. E há ainda quem diga que Er havia se contaminado com os costumes pagãos dos cananeus. Talvez tenha trazido práticas idólatras para dentro de casa. Ou pior, talvez tenha sido cruel com Tamar, abusivo, violento. O ponto é, a Bíblia não detalha. E talvez justamente para nos mostrar que o foco não é o pecado em si, é a resposta de Deus. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus também o matou, porque Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga as intenções, as motivações, o coração. E Er, que carregava o peso da linhagem messiânica, pisou feio, falhou de forma trágica, e o julgamento foi imediato, sem conversa. Mas a morte de Er não só interrompeu uma vida, ela criou um vazio, um buraco na genealogia que precisava ser preenchido, e depressa. E a forma como isso seria feito seria algo completamente inesperado. Com Er fora do caminho, surge uma prática que hoje parece estranha, mas que na época era essencial para a continuidade da família: a lei do levirato. O que era isso? Basicamente, quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão mais novo era obrigado a se casar com a viúva e gerar um filho em nome do falecido. Esse filho seria legalmente reconhecido como filho do irmão morto, garantindo assim a preservação da linhagem e do nome da família. Essa lei seria oficializada séculos depois por Moisés, mas o costume já existia nos tempos dos patriarcas. Era um pilar
da cultura hebraica. E é aí que entra Onã, o segundo filho de Judá. Judá manda o recado: vai e casa-te com Tamar, tua cunhada, e gera descendência a teu irmão. E Onã até parece obedecer. Ele se casa com Tamar, mas sempre que se deitava com ela, interrompia o ato e derramava sua semente no chão. Por quê? A Bíblia responde claramente: porque ele sabia que o filho que nascesse não seria seu, e sim de ou seja, ele não queria abrir mão da posição de primogênito que herdara após a morte do irmão. Gerar um filho com Tamar significava entregar os privilégios de volta ao falecido Então, Onã joga sujo, finge cumprir o dever, mas boicota o plano. E, de novo, a Bíblia é direta. Agora Judá está em pânico. 2 filhos mortos, a mesma mulher envolvida. Coincidência? Ele começa a desconfiar de Tamar. Ou melhor, começa a ter medo. Judá ainda tem um terceiro filho, Selá. Mas ele titubeia. Ele não quer que Selá morra também. Então, em vez de seguir com o levirato, ele inventa uma desculpa. Manda Tamar de volta para a casa do pai dela com uma promessa vazia. Fica como viúva até que Selá cresça. Mas por dentro ele pensa: nem a pau. Vai que esse também morre. Anos se passam. Selá cresce. Chega à idade de casar. E nada. Judá não cumpre a promessa. Tamar continua viúva, abandonada, sem filhos, sem futuro. E mais, a linhagem da promessa está à beira do colapso. E não por causa de inimigos, mas por culpa dos próprios guardiões dela. Mas é aí que o céu começa a se mover de novo, porque quando os homens falham, Deus levanta os improváveis. E quem Deus vai usar agora é exatamente quem todos ignoraram: Tamar. Essa mulher, viúva, esquecida, colocada de lado, vai dar uma virada que muda tudo. Ela entende que Judá não vai cumprir a palavra, que a linhagem sagrada está em risco. E ela toma uma atitude ousada, extremamente estratégica. Ela descobre que Judá, agora viúvo, vai até Timná para tosquear suas ovelhas. Um evento social, de festa. E ela sabe que nesse tipo de ocasião, os homens tendem a baixar a guarda. Ela troca suas roupas de viúva por um véu. Se senta no caminho à entrada da cidade, disfarçada, como uma prostituta cultual, figura comum entre os cananeus. Judá vê, não reconhece e se aproxima. Ele a deseja, faz uma proposta. E Tamar, com toda a astúcia, pergunta: o que você vai me dar? Judá promete um cabrito, mas ela quer mais, quer garantia e pede: deixa algo comigo até que você envie o cabrito. Judá, sem saber o que está prestes a acontecer, entrega 3 objetos: o selo, que usava para autenticar documentos, o cordão, que prendia esse selo, e o cajado, símbolo de autoridade pessoal. Era como entregar o RG, o cartão de crédito e a chave de casa. Tudo. Eles têm a relação. E depois, cada um segue seu caminho. Judá envia o cabrito como prometido, mas a tal prostituta sumiu. Ninguém nunca ouviu falar. Ele deixa para lá, com vergonha. 3 meses depois, a notícia chega como uma flecha. Tamar, tua nora, adulterou e está grávida. A reação de Judá? Fúria cega. Sem saber a verdade, ele decreta: tirai-a fora, que seja queimada. Sim, o mesmo homem que se deitou com uma mulher desconhecida, agora quer justiça sobre alguém que, na visão dele, desonrou sua família. Mas o jogo vira, e vira bonito. Na hora em que estão levando Tamar para ser executada, ela faz um último movimento,
um cheque-mate moral. Ela manda entregar os objetos que recebeu como penhor, junto com uma única frase. Do homem a quem pertencem estes objetos, eu concebi. Reconhece, por favor, de quem é este selo, este cordão, este cajado. Imagine a cena. Judá, de pé, rodeado por servos, anciãos, homens da sua tribo, e de repente recebe aqueles objetos. Ele os reconhece na hora. O selo, o cordão, o cajado eram dele. Não tinha como negar. Silêncio absoluto. O clima pesado. A tensão surreal. E então ele fala. E não foge da verdade. Mais justa é ela do que eu. Com essa frase, Judá não só reconhece que a criança é dele, mas admite sua falha em não dar Selá a Tamar, como havia prometido. Não tenta disfarçar, não se esconde, não acusa. Ele confessa. É um dos atos mais nobres da Bíblia, porque mesmo sendo uma história marcada por erros, injustiças e vergonha, essa confissão muda tudo. Judá se cala e não tem mais relações com Tamar. Mas a história não termina aí. Quando chega a hora do parto, Tamar descobre que está esperando gêmeos. E o que acontece na hora do nascimento é de tirar o fôlego. Um dos bebês estende a mão. A parteira rápida amarra um fio vermelho no punho para marcar o primogênito. Mas, de repente, esse bebê recua. E o outro, o segundo, nasce primeiro. A parteira exclama: "Como rompeste?" E o chama de Pérez, que significa ruptura, brecha. O outro, que teve a mão marcada, é chamado Zerá, que significa brilho, aurora. Mas por que isso importa tanto? Porque, mais uma vez, Deus mostra seu padrão. Ele escolhe o improvável, o que rompe barreiras. O segundo, o desprezado, o esquecido. Foi assim com Abel e Caim, com Isaque e Ismael, com Jacó e Esaú, com Davi, o menor dos irmãos, e agora com Pérez. Pérez, filho de Tamar com Judá, herda a bênção, e dele sairão os líderes da tribo de Judá. Dali virá o rei Davi, e séculos depois, o próprio Jesus Cristo. Sim, aquela que foi concebida em circunstâncias escandalosas se torna o elo da linhagem messiânica. A história de e Tamar escancara uma verdade brutal. Quando o plano A é destruído pela desobediência humana, Deus já tem um plano B. E muitas vezes, o plano B é ainda mais glorioso. Morreu sem filhos, apagado, esquecido nas genealogias, mencionado uma ou duas vezes e só. Seu nome virou uma nota de rodapé, mas o vazio que ele deixou gerou uma cadeia de eventos que revelou o coração de Onã, o medo de Judá, a coragem de Tamar e a fidelidade absoluta de Deus. Representa aquele que teve tudo: posição, promessa, privilégio, mas desperdiçou tudo por causa da cegueira espiritual. Séculos depois, quando o povo de Israel está no deserto, o livro de Números registra o censo das tribos. A família de aparece, mas sem descendentes diretos. Quem continua a linhagem? Os filhos de Pérez. Eles viram clãs numerosos. A herança não continuou com quem foi o escolhido natural, mas com quem entrou pela graça divina. E talvez o maior ensinamento de tudo isso seja esse: nenhum de nós é indispensável ao plano de Deus, mas todos nós somos convidados a participar dele. E a história segue. O livro de Ruth traz a genealogia. Perez gera Esrom,
Esrom gera Ram, depois Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, que se casa com Rute, a Moabita, Obede, Jessé e então Davi. E quando abrimos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa com Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E logo no verso 3, lá está. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Sim, Tamar, aquela mulher esquecida e ignorada, é uma das pouquíssimas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Isso não é acaso, é propósito, porque foi o ato de coragem dela que salvou a linhagem da promessa. A história de que começou com maldade, termina no nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da morte nasceu vida, da injustiça veio redenção, do fracasso Deus arrancou vitória. Esse é o padrão divino que se repete do Gênesis ao Apocalipse e culmina na cruz. E o que tudo isso tem a ver com você? Porque hoje você também faz parte dessa história. Essa narrativa não é só sobre Judá ou Tamar. É sobre a gente, sobre o que fazemos com os privilégios que Deus nos dá. Você vai ser lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? A história de nos grita: privilégio sem caráter não vale nada. Herança, posição, nome não garantem fidelidade. Mas também nos lembra que, quando tudo parece perdido, Deus levanta o improvável. Usa os quebrados, os esquecidos, os rejeitados e cumpre o plano perfeito com instrumentos imperfeitos. A genealogia de Jesus tem heróis e pecadores, nobres e escandalosos. Tem gente como você, como eu. Agora a pergunta é: você vai desperdiçar o chamado ou vai responder como Tamar e se levantar para preservar o que Deus colocou nas suas mãos? O nome de significa vigilante, mas ele não vigiou o próprio coração e pagou o preço. Que essa história nos lembre: vigiar é vital.